noite, queridos. Pai esteja com todos, amém? Evangelho de João, capítulo 14. Jesus estava na ceia, sua última ceia com seus discípulos. E então o Senhor começou a contar para eles aquilo que iria acontecer com ele naqueles próximos dias, naqueles próximos momentos. E o que aconteceu é que ele conta para eles que ele iria morrer. Mas para consolá-los, para refrigerá-los, Jesus começou então a falar o que está em João capítulo 14. Não se turbem o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito que eu vou preparar o lugar. E se eu for para arrumar o lugar, eu voltarei outra vez para buscá-los, para que onde eu estiver, estejais vós também. E no versículo 5 do capítulo 14, Jesus diz aos discípulos: vocês sabem o caminho, vocês sabem para onde eu vou. E então no capítulo 6, Tomé questiona: mestre, nós não sabemos para onde tu vais, nos mostre o caminho. A partir do questionamento de Tomé, dizendo que não sabia o caminho, quando o mestre havia dito que eles conheciam o caminho, e o mestre disse isso porque em alguns momentos o mestre já havia falado com eles a respeito do caminho. É a partir desse questionamento, e é por isso que talvez é importante que a gente aprenda a fazer perguntas, porque das boas e grandes perguntas surgem as respostas mais profundas que existem na história da humanidade. A partir desse questionamento de um homem aparentemente duvidoso, claramente que não havia compreendido a verdade como Cristo havia esclarecido, Jesus apresenta a afirmação que nós estamos trabalhando esta noite. O nosso Natal, a nossa cantata, a nossa celebração esta noite é sobre o caminho, a verdade e a vida. E então, quando Tomé questiona a Jesus que ele mostre a eles o caminho, o mestre responde: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando Jesus afirma ser o caminho, afirma ser a verdade e afirma ser a vida, ele está fazendo uso do recurso metafórico para poder comunicar verdades a seu respeito. E das verdades que ele comunica, está aqui esses três eu sou. Ele como o caminho, ele como a verdade e ele como a vida. Mas Jesus como sendo o caminho, de fato quer dizer o quê? Quando ele afirma ser o caminho, o que ele quer nos comunicar? Ao dizer que ele é o caminho, ele está dizendo que ele é o intermediário, ele é o mediador entre os homens e Deus. É por causa disso que no final do versículo ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele diz que ele é o caminho, ele está dizendo que entre o homem e Deus o homem, Jesus é esse intermédio, Jesus é esse caminho. E por que a gente precisa de Jesus como esse caminho? Porque nós perdemos o caminho para Deus. A humanidade perdeu a bênção que tinha no Jardim do Éden, que era a bênção de estar face a face com Deus, que era a bênção de poder andar com Deus no jardim, ter a comunhão com Deus no jardim, desfrutar da beleza, da doçura, da excelência do Criador do universo, desfrutar daquilo que era o chegar no final do dia e poder estar com o Criador e então estar encantado, apesar de estar em um jardim extraordinário, sem fome, sem crise, sem morte, sem pecado, sem problema, eles ainda precisavam se encontrar com o Criador e apesar do jardim deleitoso, o encanto não estava no jardim, o encanto estava no Criador, o encanto não estava num lugar deleitoso e prazeroso, o encanto estava naquele que onde ele chega, tudo perde o brilho. Onde ele chega, tudo fica fusco, porque é ele quem dá brilho, é ele quem torna a coisa de fato extraordinária para se apreciar. E o homem então peca,
E ao pecar, o homem perde esse acesso a Deus. O homem perde a bênção de acessar a Deus, a bênção de contemplar o Criador, a bênção de poder ter os olhos abertos para enxergar que não há nada tão belo, mais belo, tão excelente, tão profundo, tão alto, tão esbelto como o Criador. E a partir disso, que era o que o completava o homem começou agora a buscar alguma forma, algum caminho de voltar a este lugar em que poderia contemplar o Criador e então saciar o seu interior. E então saciar o homem, porque é a beleza do Criador que nos completa. E como diz um certo pensador, é a presença de Deus que sacia o desejo profundo do ser humano. Ou como diria Sra. Kierkegaard, há no ser humano um desespero humano, um vazio existencial. Há um desespero em busca de alguma coisa, em busca de algo que o supre. E como dizia o russo Dostoiévski, há no ser humano o que? Um vazio do tamanho de Deus, porque só Deus consegue alcançar na profundidade, com a sua beleza, com a sua excelência, com o seu poder, a profundeza do coração do homem. E quando o homem peca contra Deus, ele se afasta do Criador e perde isso. E agora o homem vive buscando achar isso que o completa, isso que o satisfaz, isso que C.S. Lewis chamava de o desejo mais profundo do ser humano, e aquilo que Salomão chamou de a eternidade no coração do homem. Deus colocou no coração do homem a eternidade, e o homem tenta encontrar caminhos para saciar esta eternidade que está dentro dele. E então, em busca dessa eternidade, em busca desse Deus que o saciava, em busca desta bênção, em busca dela, o homem vai para muitas coisas. Ele busca no trabalho excessivo aquilo que pode completá-lo. Ele busca, por exemplo, no dinheiro aquilo que pode completá-lo. Ele passou a buscar alguns no alcoolismo aquilo que pode completá-lo. Passou a buscar nos prazeres carnais aquilo que pode completá-lo. Até percebemos que toda essa busca do homem por suprir essa falta que perdemos, que temos agora a partir do Éden, o homem não encontrou. Até que um dia, a Virgem deu à luz a um menino. E esse menino cresceu. E esse menino viveu. Esse menino pregou a tantos, curou a tantos, viveu em santidade, viveu sem pecado. E esse menino chegou o dia de morrer. E antes dele morrer, ele diz para os discípulos: eu estou voltando para o Pai. Para este lugar que vocês perderam, eu estou voltando ao acesso ao Pai. Eu estou voltando a poder estar com o Pai novamente. O que vocês perderam. E então vem a pergunta: e o que é que a gente faz? Como é que a gente consegue alcançar isso? E a resposta é: os vossos caminhos não poderão levá-los a este lugar. E então ele pode dizer: se alguém está procurando o Pai, se alguém está buscando aquele que pode suprir esse desespero no teu coração, se alguém está buscando aquele que pode saciar esse anseio profundo da sua alma, ele então pode dizer: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ninguém virá ao Pai se não passar por mim, porque eu sou o caminho. Jesus se coloca neste lugar para dizer aos seus discípulos: olha, vocês também irão para o Pai. Eu estou indo para lá e vocês também irão, mas nós não conhecemos o caminho. Se você está aqui e está dizendo: eu não conheço o caminho, esta noite eu vim dizê-lo, acabou de encontrar. Jesus está dizendo: eu sou o caminho. É o caminho. O que Tomé estava buscando, Jesus poderia dizer: eu sou o caminho. O pastor, por mais extraordinário que seja, ele não pode dizer isso. Maria, por mais bela, excelente que seja, ela não pode dizer isso. Buda, por mais homem da contemplação que seja, ele não pode dizer isso.
Allan Kardec, por mais espiritual que ele seja, ele também não pode dizer isso. E Maomé, por mais que ele pode dizer que viu o anjo que se revelou a ele para trazer a notícia do islamismo, ele também não pode dizer isso. Jesus, ao dizer eu sou o caminho, ele estava dizendo, só eu sou o caminho. Estava falando da sua exclusividade. O que ninguém na humanidade mais pode dizer. Nem o homem mais intelectual, nem o melhor professor da UEL, nem o melhor engenheiro da cidade. Ninguém aqui pode dizer, eu sou o caminho. Mas naquele dia, diante do desespero de Tomé, Jesus poderia dizer, Tomé, eu sou o caminho. Você está diante do caminho. Resumindo, só Jesus é o caminho. Só Jesus é o caminho. Israel, eu estou procurando Deus. Se você quer ver Deus, olhe para Jesus, porque só Jesus é o caminho que nos leva até ao Pai. Só Ele. É por causa disso que em algum momento Pedro, ao perceber que apesar do discurso difícil, ácido, pesado que Jesus nos comunicava, ele disse para os 12 que sobraram depois de quase 11.982 irem embora. Ele perguntou, vocês também não vão embora? E então Pedro respondeu, para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna, só Jesus. Nós não estamos aqui como igreja para dizer que todos os caminhos levam a Roma, ou que todos os caminhos levam a Deus, embora o lema não é todos os caminhos levam a Roma, é na verdade quem tem voz vai a Roma. Esse é o lema, mas já se inverteu. Mas nós estamos aqui para dizer o que? Ainda que a religião humana, ainda que o mecanismo humano seja interessante, nós só podemos voltar a este lugar que o nosso coração é saciado, em que o nosso coração é completado, em que o nosso coração encontra o que ele está buscando, em que o nosso coração encontra a bênção de ver o rosto, de ver a glória, de ver a excelência, de poder ver a magnitude do Criador. O único caminho para estarmos neste lugar novamente se chama Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que ninguém mais poderia fazer o que ele fez em João 7,37, no meio da festa, no fim da festa, ele se colocou no meio daquele povo, abriu os braços e disse, se alguém está com sede, não é água, não é sede de água mineral, não é sede de água potável, é a sede profunda do coração humano. É a sede de encontrar aquele rio que nós perdemos. Se alguém está com sede. Quando ele disse se alguém está com sede, todos nós estamos com sede. E então ele poderia dizer, se alguém está com sede, vem a mim e beba. Porque como diz a Escritura, quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Jesus continua, eu sou a verdade. Quando ele diz que ele é a verdade, ele está se colocando como aquele que está trazendo a verdade, como a fonte suprema da verdade. Só que Jesus não é apenas alguém que traz a verdade. Quando ele se encarna, ele é a verdade encarnada. E a partir disso, então, podemos dizer que Jesus é a fonte suprema da verdade. E o que é a verdade? Verdade é a autoridade. Não tem negociação. O que é que determina a coisa? É a verdade. Portanto, é a partir da verdade que as coisas são delimitadas. Portanto, ao dizer que ele é a verdade, ele está dizendo o quê? Eu sou a fonte suprema de autoridade espiritual e de sabedoria para a vida. E a partir disso, então, ele nos desafia a fazer o quê? A viver as nossas vidas a partir desta verdade.
E aqueles que vivem como querem, que vivem suas verdades. Vivemos na pós-modernidade e o relativismo domina o nosso mundo, em que cada um tem sua verdade, em que cada um crê de alguma forma, mas não, Jesus diz o que? Não, vocês estão enganados. Não existem verdades, existe a verdade suprema, que é Cristo Jesus, que a partir dela nós temos o quê? Nós temos a base de autoridade, de supremacia para a vida humana. É a partir desta verdade que somos chamados a viver. Esta verdade nos leva a viver a vida a partir de Jesus. Aqueles que entram para o caminho que é Cristo, vivem a vida da verdade que é Cristo. E o que é a vida da verdade que é Cristo? É a vida daqueles que pertencem ao povo de Deus. É a vida daqueles que experimentaram a voltar a ter o contato com o divino. E a partir do contato com o divino, são transformados e passam a viver agora a verdade de Deus. Então eu pergunto a você, quem norteia a sua vida? O que você crê? O que você pratica, aquilo que é a forma como você lida com o dinheiro, com a família, com o tempo. Quem norteia a sua vida? Jesus é a verdade que nos desafia a fazer o quê? A viver fundamentados nesta verdade. Então vem a pergunta, quem são os nossos referenciais? E a resposta é, se estamos buscando um referencial para trilhar, a resposta nossa é, olhem para Jesus, porque Jesus é a verdade suprema, é a verdade que é a autoridade para nortear os nossos passos, é a verdade para nortear como a gente viverá, enquanto o mundo está buscando olhar para tudo quanto é lugar, o cristão é chamado a olhar para aquele que é a nossa norma. Quem é a nossa norma? Cristo. Ao entendermos isso, saímos daquela conversinha legalista. Pastor, pode isso? Pastor, não pode aquilo? A resposta é, olha, meu irmão, o que é normal para nós? Normal é andar na verdade. Quem é a verdade? É Cristo. E Cristo é o quê? Então o nosso modelo. A pergunta não é mais sobre pode ou não pode. É sobre parece com Cristo. É sobre é igual a Cristo. É sobre falar assim, andar assim, está calcado, está fundamentado na verdade. Que verdade? Cristo. Quem é o nosso modelo? O nosso modelo não é o grande jogador, não é o grande cantor, não é o cantor gospel. O nosso modelo é aquele que nós estamos seguindo os seus passos. A verdade que é Cristo Jesus, o Senhor, que nos desafia a viver a vida na verdade. Então ele vai dizer, eu sou a vida. Eu sou a vida. Eu sou a vida de verdade. A vida que transcende aquilo que é meramente a existência. Que vida é essa? É a vida do novo nascimento, da nova vida. A vida é eterna. Ele é a fonte da vida. Essa vida que perdemos. Porque quando o homem peca, ele morre. Ele morre espiritualmente e ele morrerá também fisicamente. Mas Jesus, diante de Tomé e seus discípulos, ele diz, eu sou a vida. A vida que vocês perderam no Éden, vocês poderão recuperá-la no Calvário. A vida que vocês perderam ao dar ouvido à serpente, poderão recebê-la novamente ao ouvirem ao Senhor da vida. A vida que vocês perderam ao dar ouvido ao inimigo, vocês poderão ter de volta. Mas esta vida não é meramente uma vida que eu diria física ou material. É a vida de quem nasce de novo, de quem experimenta o
toque de Deus no seu coração, em que passamos agora a viver como novas pessoas, que têm novos anseios, que têm novos amores, que têm novas paixões, que se inclinam agora para Deus. E agora vivem como? Agora vivem como gente satisfeita em Deus. Lembram? Quando pecamos, passamos a viver insatisfeito. Por quê? Porque perdemos acesso a Deus. Mas ao encontrarmos o caminho e estamos na verdade, encontramos a vida. Que vida? A vida em que somos plenamente satisfeitos em Deus. A vida em que não estamos mais buscando ou procurando algumas bênçãos, porque já percebemos que a bênção que estávamos procurando não está em outro lugar, a não ser no rosto, na face, na presença do Senhor. E Ele então nos satisfaz, nos sacia e vivemos como quem encontrou o tesouro mais precioso, a água que toca na profundidade da nossa alma, e vivemos a verdadeira vida, em que estamos saciados, alimentados, em que podemos orar. Salmo 63, num deserto, Davi perdendo o seu trono, seu filho querendo matá-lo, Davi vai orar, e quando ele começa a orar, ele não pede bênção alguma inicialmente, ele não pede o trono novamente, ele diz: oh Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada eu te buscarei. Assim como uma terra deserta anseia por água, assim também a minha alma anseia por Ti. Porque eu não vejo a hora, Senhor, de contemplá-lo outra vez no santuário, porque Teu amor é maior do que a minha própria vida. Que vida é esta? É a vida em abundância, em que em Cristo estamos satisfeitos, em que Cristo sacia a nossa alma. É a vida que a samaritana encontrou, que ia buscar água naquele poço, mas quando encontrou aquela água em Cristo, ela deixou o seu cantar e foi contar para todo mundo que: olha, eu fui buscar água do poço de Jacó, mas eu voltei saciada, porque eu bebi da água da vida. Eu encontrei a verdadeira vida em Cristo. É a vida que o homem vive procurando em tudo quanto é lugar, mas que só poderá encontrar em Jesus. E Jesus está dizendo: você está correndo, mas correndo para a direção errada, para o lugar errado, porque essa vida que você está buscando não tem em outro lugar, a não ser naquele que pode dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus tem para nós vida e vida eterna. Portanto, esta noite eu quero convidar você a colocar-se em pé e conseguir perceber e enxergar que não há ninguém, que não há outro ser que pode chegar até nós e dizer para nós: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade e só Jesus é a vida. Não se prive de experimentar a verdadeira vida que há na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo.